Olá, meu nome é Alessandro, sou terapeuta holístico e neste vídeo eu vou falar sobre algumas doenças do sistema respiratório, ou melhor, sinusite, rinite e algumas alergias. O que elas têm a ver com o nosso emocional e o que o nosso corpo quer nos dizer. Nós temos que aprender a olhar para o nosso corpo e a sentir o nosso corpo e entender os sinais que ele nos dá para que a gente possa evoluir e mudar a nossa vida. Nós temos esse sentimento, essa sensação, a vida está estagnada, a vida não está mudando, mas o nosso corpo está dando sinais e dando sinais de como você pode mudar. Só que o problema é que nós invertemos tudo e não entendemos a linguagem do corpo, não entendemos o que é aquela doença quer nos dizer. Então eu vou explicar para vocês, pelo menos a sinusite, a rinite, para que você possa entender melhor o seu corpo e ter mais consciência. Mande para aquela pessoa que sofre com alergias, que eu sei que isso vai ajudar ela imenso. Pelo menos a observar e a entender os seus mecanismos nos seus processos. Não esqueça também de dar o seu like, de subscrever aqui no canal e ativar o sino para você receber notificações de novos vídeos. Então vamos lá. Sinusite, rinite, o que essas ites têm a ver? Nosso pulmão é o primeiro contato que nós temos com a vida, com o externo. E quando nós temos problemas respiratórios ou dificuldade com a nossa respiração, é porque não queremos ter o contato com aquele mundo externo. E esse contato ele pode ser perceptível, esse contato com o não querer, o contato com esse mundo externo pode ser perceptível na medida em que eu observo o ambiente em que estou inserido e observo que eu não gosto daquelas pessoas que me fazem mal, eu não gosto do ambiente onde eu estou, é conflituoso. Então eu posso ter essa percepção, como eu posso não ter essa percepção. Está tudo bem, maravilhoso, mas mesmo assim eu tenho reações alérgicas. Então aí é um sinal para que você comece a observar o que realmente não está bem. Se o seu corpo está te dando sinais, algo não está bem. Então vamos lá. Sinusite. Sinusite, problemas com conflitos. Aliás, conflitos. Conflitos no seu ambiente de trabalho, conflitos na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos e conflitos familiares. Pode ser que não haja nenhum tipo de conflito em nenhum desses ambientes que eu disse, mas pode ser que os processos, as dinâmicas não estejam de acordo com aquilo que você sente ou com a forma como você sente segura naqueles ambientes. Então, esses processos alérgicos começam a aparecer. Então eu espirro para afastar os outros de mim, para afastar aquela realidade de mim. Eu começo a ter alergias das mais variadas, então começo a ter coriza demais, então toda hora eu preciso suar o nariz. Uma forma também de expelir as pessoas, uma forma de me distanciar das pessoas. Se você tem, identifique porque tem algum problema nas suas relações. Você precisa entender que o seu ambiente é apenas o seu corpo, ele está refletindo aquilo que o seu ambiente tem. Então, se há esse sentimento, se há esse sintoma de rinite, é porque está acontecendo isso na sua vida. A sinusite é a mesma coisa, é um ambiente que não está muito propício, não está muito bem, mas tem um outro fator que é o da decepção. Você de alguma forma se sentindo decepcionado ou decepcionada, ou com pessoas do seu trabalho, pessoas familiares, ou decepcionado consigo mesmo, decepcionado com a forma como você teve uma conversa, as palavras que você não disse numa reunião, enfim, decepcionado com as suas atitudes ou com a atitude dos outros. Essas atitudes, essa decepção, ela pode ser perceptível, pode ser de uma situação que aconteceu? Pode, mas pode não ser. Pode ser um sentimento que venha conectada às nossas questões do passado, como traumas, crenças. E como eu disse, a respiração, eu identifico logo na primeira sessão com a pessoa e já identifico se a questão já veio lá da gestação por conta da respiração. Então, as situações do nosso dia a dia, do presente, são apenas gatilhos daquelas memórias. E por isso nós temos esses processos alérgicos. Ok, você pode ficar constipado por conta do pólen, por conta da primavera, por conta das mudanças de temperatura. Você pode ter uma gripe por conta do vírus, por conta do fungo, por conta da bactéria, enfim. Tudo são justificativas. Porque, sim, a gripe é causada por um vírus, ok. Mas qual é o sentimento? Qual é a sensação que vem? E eu vou contar então a história daquilo que aconteceu comigo. Eu comecei a me sentir adoentado, fraco, sem energia e comecei a ter muito corrimento no nariz, espirrando muito e de repente aquilo cessava, aí ficava tudo tapado, mas estava me sentindo doente. Decidi então fazer um exercício que eu criei para aumentar a imunidade, porque quando estamos nesses processos, nossa imunidade cai. Quando estamos num ambiente que é nocivo para a gente, o nosso sistema nervoso ele vai identificar
essa informação, vai baixar o nosso sistema nervoso, porque nós estamos, aliás, vai baixar o nosso sistema nervoso, não, nosso sistema imunológico, porque nós estamos numa situação de perigo e indefesos. Então, se eu me sinto indefeso, logo o meu cérebro vai me dar todas as informações, ou melhor, as sensações e o sentimento de estar indefeso. E aí minha imunidade cai. E aí o vírus entra. Então eu fiz o exercício para aumentar a imunidade, fiquei bem, com muita energia, sabe, super bem disposto, parecia outra pessoa. Mas os processos de coriza, espirros, congestão nasal continuaram. Opa, então tá acontecendo aqui qualquer coisa. Fui fazer um outro exercício aí para entender a dinâmica, para entender esse processo. Eu fiz um exercício que eu criei para esses processos de gripe, constipação. A primeira informação que me veio foi de invasão. O primeiro sentimento foi de invasão. E depois continuei fazendo o exercício, me vieram muitas memórias do passado, e aí fui entendendo todo o contexto e entendi o que estava vivendo. Então, processos alérgicos, eles têm a ver não só com tudo isso que eu já falei aqui, mas tem a ver também com situações as quais eu não quero lidar. Eu tenho alguma resistência em ter que lidar com aquelas situações. Então eu estou num ambiente, eu estou numa história, eu estou num contexto ao qual eu não quero lidar. Ou eu não tenho estrutura, ou não estou com paciência, ou não quero mesmo interferir naquelas relações. Só que o problema é que há algo nesse contexto que gatilha alguma coisa. Ou melhor, gatilhou algumas coisas do meu passado, da minha infância, e por este motivo eu comecei a ter processos alérgicos. Fiz todo o exercício, ressignifiquei tudo aquilo, curei tudo aquilo e saí da sessão sem nada, sem espirro, sem coriza e sem o nariz tapado. Foi assim, imediato, porque eu entendi, eu estava vivenciando no presente uma situação a qual eu não queria lidar, só que é aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu consigo identificar nos outros as situações, e por isso que eu falo para as pessoas que é necessário a terapia, porque nem sempre é perceptível. Olha só, eu não percebi. Eu estava dentro de uma situação a qual eu não queria lidar. Uma situação que tinha gatilhos, sim, do passado. Mas era uma situação atual que eu banalizei. Eu falei assim, não quero saber disso. Tô com tanta coisa para fazer que eu não quero ter problemas com isso. Só que acabou que a situação, né, quando eu falo situação, são experiências quase não tem como você fugir, né? Você faz parte daquele processo. Não é um ambiente que você possa sair. É diferente da sinusite, rinite, que você pode mudar de trabalho, pode resolver a situação da sua família ou então sair de casa. Era uma situação a qual eu estava envolvido e era parte integrante dessa situação. Era um pilar de sustentação da situação. Então, processos em que você tem dificuldade de lidar são esses processos que podem te causar problemas respiratórios. E aí sim, se a sua imunidade baixa, você pode apanhar um vírus e ter uma gripe e achar que foi só gripe e está tudo certo. Então, todos os processos que nós vivenciamos têm uma conexão com o nosso emocional. Não se esqueçam disso. Lembre-se, você faz parte do todo e você até a próxima. Tchau.